Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos, uma vez mais, bem-vindos a esse programa que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia a aqueles que estão buscando aí as informações fidedignas, fazendo a sua pesquisa pela internet, ou aqueles que já há muito tempo nos acompanham aí no nosso trabalho na loja esotérica virtual, a Levir, que está já há 15 anos no ar, levando aí centenas de textos e dezenas de palestras, de áudios, de programas. Se você não conhece ainda, visite hoje mesmo, ouvintes, aí a Levir, venha conhecer o nosso trabalho, prestigiar aí as nossas atividades virtuais na internet. E no dia de hoje nós vamos ter aqui um programa muito especial. Nós vamos trazer para vocês, aqui dentro da continuidade aqui da temática das ciências e tradições ocultas, hoje de uma forma bastante intuicional, nós vamos trazer para vocês aqui um material que vem do grande teósofo que foi Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, um teósofo que viveu no século passado e que foi um discípulo aceito dos mestres da grande fraternidade branca e que durante muitas décadas trabalhou para a divulgação da sabedoria divina, fez uma obra realmente que só agora está fazendo eco no mundo. Ele, durante toda a sua vida, escreveu um diário com todas as entradas, todas as passagens mais importantes da sua vida de teósofo, de clarividente, do seu contato com o reino angélico, com os espíritos da natureza. Ele que foi precursor dessa temática, ele escreveu realmente dezenas de livros sobre esses temas, e principalmente foi assim como foram Blavatsky, como foram Olcott, Annie Besant, Charles Leadbeater e tantos outros grandes teósofos, foi o iniciado da fraternidade, da sabedoria e da compaixão. E a sua missão muito especial era justamente de escrever e trazer temas que realmente inspirassem as pessoas. E paralelamente com os livros que ele escreveu, que são altamente inspiradores, como O Chamado do Alto, como A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, como a vida de Jesus, do nascimento até de Belém ao Calvário, do nascimento até a sua morte. Geoffrey Hodgson escreveu também um diário que foi sendo compilado paulatinamente conforme ele ia vivenciando as suas experiências ocultas, e os próprios mestres reconheceram que esse diário viria a ter uma importância muito grande. E Hodgson faleceu na década de 80, em 1984, e esse diário que ele escreveu, que foi na verdade compilado pela sua esposa Sandra Hodgson, acabou se transformando num livro que foi publicado na década de 90 pela Sociedade Teosófica nas Filipinas, e se chama Luz
no santuário o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que inclusive está na iminência de ser publicado em português. Os nossos ouvintes, nossos espectadores podem esperar que esse material, que eu já li há muitos anos, praticamente alguns anos depois da sua publicação, que traz uma série de temas realmente altamente inspiradores, pois revela exatamente essa vida oculta que Geoffrey Hodgson viveu e que serve como exemplo para todos nós que buscamos também viver uma vida de espiritualidade. E a temática que eu vou tratar hoje, ela traz realmente informações sobre a presença de homens santos no nosso planeta. E nós falamos muito sempre aqui dos mestres, falamos quase sempre de ocultistas, mas hoje nós vamos falar de certos yogis que vivem na Índia. E então nós vamos usar o diário do Geoffrey Hodgson para falar de certas experiências que ele viveu na cidade de Tiruvannamalai, na região sul da Índia, próximo exatamente à sede da Sociedade Teosófica no sul da Índia, que fica na cidade de Chennai. E ali nesta cidade existe uma montanha extremamente importante. A cidade de Tiruvannamalai é, na verdade, uma cidade sagrada que tem inúmeros templos hindus, mas próxima a ela existe exatamente uma montanha sagrada, a montanha de Arunachala, aonde se afirma e se pode se constatar isso até os dias de hoje, que lá viveram e vivem muitos homens santos. E Geoffrey Hodgson teve a oportunidade de encontrar com esses yogis justamente na época em que ele foi convidado para conduzir a escola de sabedoria que acontece anualmente na sede da Sociedade Teosófica, na atual cidade de Chennai, mas que tinha o nome de Madras, né? Durante todo o século passado, a cidade de Madras, ela tinha exatamente não só a Sociedade Teosófica, que fica no bairro de Adyar, lá na cidade de Madras, que atualmente se chama Chennai, mas a região sul da Índia é também tida como de extrema espiritualidade, né? Ali a região de Tamil Nadu, que inspirou tantos santos, tantos místicos ao longo do tempo. E a Sociedade Teosófica, que está lá sediada na cidade de Chennai, que antigamente se chamava Madras, anualmente ela organiza um encontro que dura alguns meses, que é chamado Escola de Sabedoria. E justamente nos anos de 1900 entre os anos de 52 e 53 e 53 e 54 do século passado, Geoffrey Hodgson foi o diretor dessa escola de sabedoria. Aliás, me corrijo, foi entre os anos de 53 e 54 e 1954 e 55, a convite do então presidente da Sociedade Teosófica, Siri Han,
Geoffrey Hodgson ali esteve. Inclusive, nós temos as transcrições dessa escola de sabedoria. Mas no diário de Geoffrey Hodgson, ele tem uma entrada que ele fala exatamente sobre esta cidade e sobre esta montanha sagrada e dos homens santos que ali vivem. Então Geoffrey Hodgson nos diz: ao sul da Índia, na cidade de Tiruvannamalai, que esse nome tem o prefixo Tiru, que quer dizer sagrado. Lá existe um templo sagrado muito antigo, no sopé da famosa montanha de Arunachala, que nós estamos aí apreciando algumas imagens desta importante montanha que há no sul da Índia. Esta montanha foi tornada conhecida no Ocidente principalmente pelos escritos de Paul Brunton em seu livro A Índia Secreta, onde ele fala sobre ela e sobre seus contatos com Sri Ramana Maharishi, a respeito de quem eu falarei um pouco. A montanha, que é muito bonita, ela é tida como uma das cadeias de montanhas mais antigas da Índia e tem sido considerada como uma montanha muito sagrada há bastante tempo. A palavra que dá nome a esta montanha, Arunachala, significa visão de luz ou farol de luz e é considerada como sendo um centro de poder do terceiro aspecto da Trindade ou da Trimurti, como chamam os hindus. E aos pés deste monte existe um templo muito antigo, sendo uma das entradas ou Guparams muito mais antiga do que o resto. Do outro lado da montanha ainda se encontra o ashram de praticamente um dos maiores místicos que viveu no século passado, que foi o ashram ou o sítio espiritual de Sri Ramana Maharishi, cuja história é muito esclarecedora. Maharishi, que viveu justamente dentro desse sítio que é sagrado na Índia, ele tem uma série de passagens realmente que vale a pena nós conhecermos. Ele costumava ensinar numa grande sala onde ficava deitado num divã com as pessoas no chão rodeando por todos os lados. De todas as partes do mundo, pessoas como Paul Brunton vinham procurá-lo para ter esclarecimentos os mais diversos e principalmente para sentar aos seus pés e fazer-lhe perguntas, e ouvindo suas alocuções que eram muito sábias sobre a vida espiritual. Ouvi, aí é Geoffrey Hodgson dizendo, ouvi muitos que o conheceram testemunhar sobre uma peculiaridade deste sábio. Você não precisava lhe fazer perguntas para que ele respondesse. Na verdade, bastava meramente sentar-se com ele e a resposta apropriada, mais cedo ou mais tarde, iria aparecer em sua mente,
sem nenhuma pergunta ou resposta verbal. Era uma comunicação extremamente profunda que se estabelecia entre as pessoas e a consciência de Ramana Maharishi. Ele era profundamente venerado por um grande número de pessoas e veio justamente a ser chamado Maharishi, que significa um grande rishi ou um grande sábio. E a Geoffrey Hodgson foi concedido o privilégio de ir ao quarto de Shri Ramana Maharishi, onde ele vivia. O pequeno quarto era considerado como particularmente santificado, e Geoffrey Hodgson sentou-se ali onde todas as suas coisas estavam: sua bengala, umas poucas tigelas e um incensário para os seus pujas, para as suas preces. Tudo parecia ter sido mantido como estava quando o corpo foi retirado do quarto. Achei então que deveria, aí Geoffrey Hodgson na primeira pessoa dizendo, achei então que deveria aproveitar a oportunidade para ver se sua influência, se a influência de Maharishi ainda se encontrava ali. E como senti que estava, iria fazer uma pergunta então mentalmente. E assim meditei por algum tempo, até que senti definitivamente em contato com ele nos mundos mais elevados. Mantive em minha mente o pedido para que ele enunciasse um princípio sobre o desenvolvimento. Voluntariamente aprisionado em seu interior, como luz, encontra-se um poder onipotente. Liberte-o, deixe que a luz brilhe. Essas palavras podem não parecer grande coisa para algumas pessoas, mas elas produziram um efeito muito profundo e esclarecedor sobre mim, sobre Geoffrey Hodgson. Usei-as como uma sentença introdutória para o meu pequeno livro sobre meditação, chamado Uma Yoga de Luz, que foi escrito pouco depois daquela experiência. Então essa foi uma das experiências que Geoffrey Hodgson teve ali no templo em que habitava Ramana Maharishi, e nós podemos falar mais alguma coisa sobre a sua biografia. Ramana Maharishi nasceu em 30 de dezembro de 1878 e faleceu em 14 de abril de 1950. Ele foi, por assim dizer, um mestre da Vedanta Advaita, uma das 6 darshanas ou escolas do pensamento hindu, que é justamente o pensamento não dualista, e foi realmente um dos homens santos do sul da Índia. Foi considerado um dos maiores sábios de todos os tempos, principalmente porque ele exemplificou na sua vida, né, tudo aquilo que ele pregou, que ele divulgou durante toda a sua existência. Mas ele foi, na verdade, conhecido pelo Ocidente, principalmente através do livro de Paul Brunton chamado A Índia Secreta, escrita pelo jornalista e escritor inglês Paul Brunton, que retratou o ensinamento de Ramana, que foram transmitidos, na maioria das vezes, em silêncio absoluto aos seus discípulos, pois as respostas se cristalizavam, por assim dizer, nas mentes da audiência, daqueles que
buscavam a inspiração de Maharishi. E além disso, esta grande personalidade espiritual, tido por muitos como um santo, como um ser liberto, também viveu ali naquela região e foi, por assim dizer, o grande representante da sabedoria milenar da Índia no século XX. E isso não significa que ele tenha sido um acadêmico que soubesse de cor os textos sagrados da religião hindu. Muito pelo contrário, né? Na verdade, ele foi alguém que viveu e personificou a perfeição da sabedoria que muitas vezes a gente só vê escrita. Na verdade, ele não escreveu nenhum livro, apesar de existirem aí dezenas de livros escritos sobre Ramana Maharishi. Ele jamais escreveu qualquer coisa. Ele ensinava a verdadeira jnana, a via do conhecimento espiritual mais puro. Ao mesmo tempo, ressaltava que as outras duas grandes vias espirituais, ou seja, a da ação ou karma yoga e devoção ou bhakti yoga, todas elas, as duas, estavam contidas, na verdade, em jnana, ou o yoga do conhecimento, o jnana yoga. E na Índia, buscar a companhia de santos e sábios é algo muito importante para aprender com os preceitos e exemplos concretos e para obter as suas bênçãos. E esta peregrinação, esta busca pela presença de homens santos se chama satsanga, ou literalmente essa palavra satsanga significa associação com a verdade, pois sat é a palavra sânscrita para a verdade e sanga para a comunhão, a comunidade. Então a comunhão com a verdade se dá quando se está com pessoas que vivem a santidade. Outro conceito importante para compreendermos personalidades como essa de Ramana Maharishi é o darshan, que é a bênção conferida pela mera visão de um homem santo, como vários escritores têm colocado a esse respeito. E Ramana Maharishi nasceu na região chamada Tamil Nadu, na Índia. E aos 16 anos, após a morte do seu pai, passou por uma vívida experiência relacionada à morte e, por seu intermédio, despertou para o estado transcendente que constitui e engloba os campos físico, emocional e mental, passando a viver permanentemente nesse estado de êxtase, por alguns denominado realização espiritual. Depois de algum tempo, abandonou sua casa e família e partiu como um sadhu, significa ser um peregrino, um eremita, para a cidade de Tiruvannamalai, que fica a 190 quilômetros ao sul da cidade de Chennai, a antiga cidade de Madras, onde passou então o restante da vida na montanha de Arunachala, que por ele era considerada uma montanha sagrada. E depois nós vamos ver que Geoffrey Hodgson, com a sua clarividência e com as experiências que ele viveu, veio exatamente a confirmar isso. A
A princípio ele viveu Ramana Maharishi no templo de Aranushalanesvara, permanecendo absorto em meditação no saguão conhecido como o de 1000 pilares, de onde teve de se mudar em razão das pedras que lhe eram atiradas pelos meninos de rua que o viam imóvel naquele local durante dias a fio. Passou então a viver em um escuro vão no subsolo do templo, mas aqueles mesmos meninos logo o descobriram e continuaram a incomodá-lo e atirando pedras nele. Teve de se mudar muitas vezes e passou a residir em vários outros santuários, até que por fim ele foi subindo a montanha de Arunachala, onde viveu em diferentes cavernas e passou então a ser conhecido como Maharishi, ou grande sábio, e também é chamado de Bhagavan, ou o Senhor. Lenta e gradualmente, discípulos foram se reunindo à sua volta, e 27 anos após a sua chegada, aquela cidade de Tiruvannamalai transformou-se num ashram, ou uma comunidade espiritual que foi construída à beira da montanha, ao redor do túmulo de sua mãe, aos pés da montanha sagrada, onde passou a residir até o fim dos seus dias. E essa comunidade se chama Ramanasharam, ou Ramana Ashram. Tornou-se um local mundialmente conhecido para onde se dirigiam e ainda se dirigem em número crescente buscadores espirituais de origens diversas. Então, esse é o primeiro sábio que nós estamos mencionando, que viveu nesta maravilhosa localidade do sul da Índia, que provavelmente ali sobre essa montanha existe a presença angélica de um grande arcanjo que transforma, como muitos outros locais do mundo, esse local em um local muito especial para a vivência da espiritualidade. Mas no segundo bloco do nosso programa nós vamos continuar aqui com esta entrada do Diário Oculto do Geoffrey Hodgson, quando vocês vão ter a oportunidade de conhecer um outro grande sadhu, um outro grande rishi que viveu ali nesta montanha, e vocês vão ver como esse rishi realmente auxiliou a Geoffrey Hodgson na sua busca espiritual. E dessa forma nós estamos no programa de hoje apresentando alguns sábios e mostrando o exemplo das suas vidas para que eles sirvam de inspiração para a nossa própria busca. Mas chegou o momento do nosso intervalo, ouvintes, mas daqui a pouquinho nós voltaremos com o segundo bloco do programa de hoje. Vocês vão ficar com o convite da Levir, da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês para nos apoiarem para que esse programa e outras iniciativas tenham condições de permanecer no ar na internet, com o seu apoio. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga,
pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está continuando aqui a nossa série de programas sobre ciências e tradições ocultas, e com certeza no dia de hoje nós estamos trazendo aqui experiências muito interessantes que aconteceram com o grande teósofo Geoffrey Hodgson e a sua visita por ocasião da Escola de Sabedoria da Sociedade Teosófica durante os anos de 1953 e 54. Ele esteve ali e teve a oportunidade de constatar a grande espiritualidade daquele local, e já havia morrido alguns poucos anos antes Ramana Maharishi, mas nós vamos ver agora que Geoffrey Hodgson se encontrou com outro grande rishi, outro grande yogi iluminado daquela montanha sagrada de Arunachala. Então, amigos, vamos continuar aqui essa nossa investigação que estava falando aí de Ramana Maharishi, e nesta maravilhosa paragem lá do sul da Índia, onde foi obtida esta maravilhosa foto aí do crepúsculo. Mas voltemos aqui ao diário oculto do Geoffrey Hodgson, quando ele disse: enquanto eu estava sendo levado de um lado para outro em Arunachala, depois de ter visitado o ashram de Ramana Maharishi, dirigi-me aos meus amigos indianos, um dos quais era um advogado que vivia em Tiruvannamalai, e perguntei se aquela montanha não abrigava outros homens santos. E ele me respondeu que ela obrigava até mesmo
maiores e homens santos do que o próprio Ramana Maharishi. Quando perguntei ansiosamente onde eles ficavam, ele me disse que eles não se revelavam, mas era sabido que eles viviam nas alturas daquela montanha. Alguns pastores e aldeões de vez em quando os avistavam e mesmo levavam comida para eles. Insisti, na verdade Geoffrey Hodgson falando na primeira pessoa aqui, insisti então por informação e se havia algum desses yogis que poderia estar disponível para uma entrevista. E meus amigos indianos se entreolharam por alguns instantes e responderam que havia um chamado Shiva, que eles estavam certos que iria me receber. Decidimos partir então imediatamente. O que Geoffrey Hodgson estava fazendo, na verdade, era o que praticamente milhares e milhares de pessoas que vão à Índia anualmente buscam. Um instrutor ou alguém que possa dar aconselhamento espiritual. Mas no caso de Geoffrey Hodgson, provavelmente ele estava sendo guiado pelas forças espirituais, porque vocês vão ver que encontro interessantíssimo que ele teve. Contornando a montanha, continua aqui Geoffrey Hodgson, saímos da estrada principal e tomamos um caminho estreito entre as árvores, mais perto da montanha de Arunachala. Finalmente, chegamos a uma linda clareira na floresta, onde havia um tanque, um reservatório calçado com pedras ou concreto. Ao descermos do nosso carro, um de nossos amigos exclamou que lá estava Shiva à direita, e eu vi um homem quase nu que se levantou quando nos aproximamos. E nós temos exatamente a foto que comprova esse encontro que entre Geoffrey Hodgson e esse instrutor, esse yogi hindu. Então vocês vão ver que exatamente a descrição que Geoffrey Hodgson faz a seguir bate exatamente com esse personagem da foto, pois é ele mesmo. Ele era idoso, mas ereto, em bom estado de saúde. Sua pele parecia brilhar com vitalidade. Ele era esbelto, com cabelos brancos, longos, bem penteados até seus ombros, com um bigode longo e também barba branca. Mas seus olhos estavam acesos com humor e afeição. E quero enfatizar a luz interior da qual falei. Na verdade, mais do que isso, toda a postura do homem demonstrava que ele havia conquistado todas as fraquezas humanas e tinha perfeito autodomínio. Era, por assim dizer, um rei dos reis. Até sua forma de andar mostrava a mais perfeita liberdade de qualquer fraqueza, limitação ou medo de qualquer coisa. Ele nos recebeu perto de sua choupana, com um telhado de palha aberto nos lados. Sentamos-nos no piso de concreto e ele num assento de concreto curvado. Ele havia erguido esta choupana e o revestimento do tanque com suas próprias mãos. Sorriu para nós e meus amigos me apresentaram e perguntaram se eu podia conversar com ele. Ele sorriu de forma radiante, consentindo.
Com isso, começamos a falar sobre assuntos espirituais, né? Sobre yoga, sobre filosofia e as coisas sobre as quais Geoffrey Hodgson adorava discutir. Ele mostrou-se muito amigável e quando Geoffrey Hodgson voltou em outra ocasião, ele pareceu mostrar uma empatia calorosa por mim. Finalmente, eu me aventurei com a pergunta mais importante para mim, e que era a seguinte: se uma pessoa tinha aprendido a meditar e podia manter sua consciência por um tempo razoável num senso de unidade com o Supremo Espírito, a essência do universo, o Atma, qual era o próximo passo? Como perder a consciência do corpo, como ele e outros eram capazes de fazer, e tornar-se absorvido no Paramatma? Essa era a pergunta realmente muito profunda que Geoffrey Hodgson reservou para este guru chamado, que se autodenominava Shiva. Ele riu em voz alta para mim e disse que não podia me dizer aquilo. Eu tinha que aprender aquilo. Era preciso que isso me fosse mostrado e não meramente dito. Obviamente, ele estava falando por meio de intérpretes, pois só falava a língua local, o tamil. De repente, olhou para mim e perguntou-me quanto tempo eu poderia dedicar a ele. Pensei por um momento e concluí que eu poderia viajar as 150 milhas de Madras, né, atual Chennai, de carro, para passar um fim de semana, se alguns amigos estivessem disponíveis para dirigir de ida e de volta. Respondi então que poderia vir somente por 24 horas. E ele disse que não era tempo suficiente, mas para vir mesmo assim. Para resumir, eu vim. Um discípulo seu, fluente em inglês, estava com ele na visita seguinte. Um homem que tinha sido um servidor público e que tinha tido anseios semelhantes. Ele tinha abandonado aquela vida para tornar-se um asceta. Era um belo homem. Chamava-se Asanga Maya, que significa que não é preso por Maya. Asanga Maya. Tornamo-nos amigos muito próximos naquelas 24 horas. E o que aconteceu na sequência é aquilo que Geoffrey Hodgson vai nos relatar, como ele foi instruído por aquele grande sábio da montanha de Arunachala. O Shiva, como ele era chamado, admitiu-me em seu próprio santuário, que era simplesmente essa cabana de concreto na qual ele dormia. Ali ele deu-me algumas instruções. Elas não eram a respeito de entrar em samadhi, ou seja, entrar em êxtase, devo admitir. Caso contrário, não as entenderia. Mas era um certo conhecimento e combinação de ações que não tenho autorização para descrever, para então mergulhar em meditação mais profunda e para despertar a energia de Kundalini. Como eu já havia realizado parte disso, o efeito em mim foi muito forte. Em mim e Geoffrey Hodgson, né? A Kundalini quase que disparou para cima e todo o meu corpo ficou eletrificado por ela na presença desse instrutor. E o discípulo sentou-se ao meu lado e, quando nossas mãos ou braços tocavam, exclamava ele que eu estava eletrificado, pois ele sentia o poder elétrico dardejando
de meu corpo. Bem, Shiva foi para a cama para dormir em sua cabana, enquanto a Sangamaya e eu passamos a noite fora. Eu tinha trazido uma cama com um mosquiteiro. Ele deitou-se no assento de concreto, tendo adquirido a capacidade para dormir em qualquer lugar, segundo ele me disse. Mas nós não dormimos. Eu continuei a praticar, sob sua orientação, o procedimento que me tinha sido mostrado, até que eu me senti razoavelmente seguro dele, apesar de não ser nada difícil. Fiquei fazendo perguntas a ele e conversamos sobre a vida espiritual até de madrugada naquela noite quente do verão da Índia. Foi uma experiência maravilhosa e inesquecível, tudo ocorrendo dentro da aura de Shiva, que senti ser um grande ser. Desenvolvi grande afeição por ele. E não poderia ter sido de outra forma, né? Pelo que ele descreveu. Desenvolvi uma grande afeição por ele e, reciprocamente, ele também por mim, como pode ser visto na sua expressão. Ele escreveu para mim por meio de um intérprete e eu para ele. Quando meus amigos vão visitá-lo, ele pergunta por mim. Seus outros seguidores em diferentes partes do mundo também tiveram esses privilégios, mantendo contatos espirituais, mentais com ele quase todo o tempo. Ele era uma pessoa realmente que havia realizado realmente as coisas sobre as quais lemos, e era maravilhoso estar em sua grandiosa presença. E assim, ouvintes, nós apresentamos a vocês a realidade desses seres espirituais. E a Índia, realmente, com a sua antiguidade, com a sua tradição, confirma repetidamente toda essa vivência, essa quantidade de seres que atingiram essa iluminação. E Geoffrey Hodgson foi um ocidental, um inglês que lutou na Primeira Guerra Mundial, mas teve a oportunidade de conhecer grandes teósofos, e depois que ele conheceu o conhecimento esotérico, a teosofia, começou então a praticar os preceitos sagrados das idades, começou a incorporar na vida os conhecimentos ocultos, o esoterismo, a teosofia, e foi desenvolvendo uma clarividência que ele tinha naturalmente. E quando ele chegou a esse grande instrutor que se autodenominou Shiva, quando Shiva pediu a ele que despertasse a sua Kundalini e realmente a direcionasse para determinados objetivos, que obviamente Geoffrey Hodgson não pôde explicar quais eram, porque isso obviamente pertence à instrução privativa, ao lado esotérico desse contato. Mas o fato de Geoffrey Hodgson há muitas décadas já praticar a yoga que leva ao despertar paulatino da Kundalini, e obviamente que sob a instrução do seu mestre, porque muitas pessoas hoje em dia estão buscando o despertar da Kundalini, mas essa terminologia ela é deveras incorreta, porque a Kundalini, ou o terceiro aspecto da divindade, já está desperto no ser humano. Em cada homem, em cada mulher, esta força já existe,
já está ativa e já está, por assim dizer, desperta. Mas o que as pessoas não sabem e que certos ocultistas realmente acabam até confundindo a cabeça das pessoas quando falam no despertar da Kundalini, é que essa energia que está na base da nossa coluna e que pode subir e despertar os poderes latentes de todos os chakras e desenvolvendo os centros energéticos e ativando os poderes ocultos latentes do ser humano, essa energia ela não está inativa, ela já está dentro de nós, atuando dentro dos preceitos que são as características dessa própria energia. Pois Kundalini, ou como o próprio nome diz, a serpente enrolada, que está lá condensada no nosso chakra básico, ela é uma energia criativa, uma energia que intensifica todos os processos que o ser humano tem dentro de si, quer seja o processo celular, do crescimento do nosso corpo. Então as crianças desde a tenra idade têm uma Kundalini extremamente intensa no seu corpo, quer depois que o corpo cresce, vai intensificando o sistema endócrino, trazendo as transformações da puberdade, a transformação da criança em adolescente e de adolescente em adulto, e até que no adulto ele se torna basicamente um impulso da sexualidade. Então toda vez que o ser humano faz alguma coisa criativa, quando ele pensa, quando ele escreve, quando ele se dedica às artes, para pintar, para cantar, para inventar novas coisas, para estudar, para pesquisar cientificamente, a Kundalini ela é utilizada, pois ela é a energia vital que está em todas as coisas. Agora, os mestres e yogis da Índia sabem utilizar essa força para promover a vida espiritual. E isso só é possível, e mais adiante no texto aqui de Geoffrey Hodgson, ele diz que isso só é possível quando o ser humano tem um coração puro, quando ele abandona todos os apegos e não quer mais ter benefício nenhum com as coisas do mundo. Então ele cita um outro mestre espiritual que estava vivo naquela ocasião, dentro dessas visitas que ele fez. Então ele diz que nada na vida espiritual pode ser feito até que se tenha atingido a pureza de coração. E aquele yogi, o Shiva, também disse a mesma coisa várias vezes. Pureza de coração é da maior importância, no sentido de que não deve haver absolutamente nenhum pensamento de ganho pessoal ou recompensa, o desejo por qualquer realização espiritual que possa ser alcançada. Pois se isso existir, então a Kundalini irá justamente ativar o egoísmo da pessoa, pois ela vai criar aquilo que a pessoa está imaginando. E infelizmente nós vemos aí muitas pessoas que falam do despertar da Kundalini como se fosse um processo automático, como se fosse apenas fazer essa energia passar pelos chakras, vivificar os nadis, os meridianos, os centros por onde passam essa energia, atingindo o alto da cabeça, e a pessoa se tornaria um iluminado.
E a prova disso é que nós vemos muitos que escrevem e que falam sobre esse assunto, que dizem dominar esse assunto do despertar da Kundalini, mas cuja vida e cujos escritos, infelizmente, não condizem com a própria experiência ou a própria grandeza que eles pregam com relação aos poderes divinos que a Kundalini desperta poderia trazer até o ser humano. Porque a Kundalini só pode vivificar aquilo que a pessoa já tem dentro de si. Então, se a pessoa tem intelecto, se a pessoa tem espiritualidade, se a pessoa tem ética, se a pessoa tem cultura, então a Kundalini passa a ser criativa nessas qualidades que a pessoa tem. Então, queridos ouvintes, a mensagem de hoje para fechar esse tema é exatamente isso. Ou seja, não adianta nós buscarmos despertar essas energias, e muitas pessoas o fazem até da maneira negativa, porque todas as vezes que nós vemos a sensualidade, todas as vezes que nós vemos o despertar do desejo, nós vemos também uma outra faceta da Kundalini. Pois para os homens santos, a Kundalini gera o poder do carisma espiritual, que em pessoas como Ramana Maharishi, como este Yogi, o Shiva, que Geoffrey Hodgson encontrou, é evidente, porque eles atraíam as pessoas e conseguiam esclarecer as suas dúvidas e inspirar neles o desenvolvimento. E o outro lado da Kundalini, aqueles que estão assistindo aí estão vendo, nas pessoas que não têm ainda qualidades desenvolvidas, que não desenvolveram o seu lado humano, o seu lado cultural, o seu lado ético, o seu lado filosófico, o seu lado artístico, então a Kundalini vivifica, ao invés de vivificar os chakras superiores, vivifica os chakras inferiores, e então a Kundalini se torna em fascínio, se transforma na mais baixa atração carnal, que é o outro lado da Kundalini. E é por isso que no seu livro Os Chakras, Charles Ritter mencionou sobre a Kundalini, que ela é energia que pode trazer ou a libertação ou então a perdição para a pessoa, porque na verdade essa energia ela é criativa naquilo que o ser humano oferece como canal de criatividade. Então, para a pessoa que não tem ainda direcionado a sua vida para os princípios superiores, então ela vai, ao invés de ir para cima, como nós dizemos no ocultismo, ela vai para baixo. Então fica aqui a nossa lembrança, a nossa inspiração para os nossos ouvintes, de que existem realmente sobre a terra homens santos, homens que praticam os conhecimentos esotéricos, que vivem uma vida de elevada espiritualidade e para quem a energia criativa, a Kundalini, é motivo de libertação espiritual. E para muitos, infelizmente, a Kundalini é fonte de atração, de desejo, de apego à matéria, é a mesma energia fecundando, ao invés de criar plantas num jardim espiritual e gerar flores, na verdade a Kundalini, se semeada na região inferior, ela traz as ervas daninhas e o crescimento de tudo que a pessoa tem de inferior. Pois a Kundalini não precisa ser despertada, ouvintes. Ela precisa ser direcionada para cima
para as qualidades superiores que todos nós devemos buscar. E Geoffrey Hodgson, esse grande yogi que foi Shiva, e Ramana Maharishi, que nós apresentamos nesse programa, todos eles vivenciaram esta faceta superior da energia. E é isso que nós trouxemos hoje para vocês. Pelo adiantado da hora, nosso programa uma vez mais está chegando ao fim. Ouvintes, agradecemos muitíssimo a audiência, o prestígio de todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e você que está nos vendo, nos ouvindo nas gravações desse programa. Mas antes de finalizarmos, vamos convidar os ouvintes para a nossa última meditação, trazendo uma vez mais o contato com o nosso eu interno. Convido a todos vocês, ouvintes, vamos fechar os nossos olhos, volvendo a nossa consciência para o ser interno, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com saúde, estudando os temas espirituais. Vamos focalizar o nosso batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, visualizar no centro dos nossos corações o brilho da nossa chispa divina, da joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Façamos essa luz brilhar, clarear o nosso corpo e a nossa mente, preencher todo o nosso ser e iluminar o ser humano dentro e fora. Nesse momento solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras compostas exatamente por Geoffrey Hodgson, este mantra que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa divina seja a estrela guia na caminhada de todos vocês, ouvintes. Façamos essa luz brilhar, assim como a frase que Ramana Maharishi transmitiu à mente de Geoffrey Hodgson. Dentro de cada um de nós existe uma luz, um poder onipotente. Façamos essa luz brilhar, ouvintes, nessa chispa divina que está dentro de nós. Muito obrigado uma vez mais, ouvintes, pela sua audiência. Termina aqui mais essa edição do nosso programa. Fiquem a partir de agora com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM. Desejo a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Amanhã é feriado nacional, não teremos programa. Teremos sim muito boa música aqui na nossa programação da Rádio Esotérica FM. Recebam finalmente aqui o virtual, mas é forte, é caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para todos vocês, para a nossa querida audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM.